Bom dia a todos. Declaro aberta a sessão ordinária do Conselho da Justiça Federal. Boas-vindas. Eu quero, inicialmente, senhores conselheiros, e na oportunidade também resisto a presença de todos os conselheiros e também do nosso queridíssimo juiz federal Roberto Carvalho Veloso, que é o presidente da Associação dos Juízes Federais do Brasil, e do doutor Ibanez Rocha, que representa o Conselho Federal da Briosa Ordem dos Advogados do Brasil. E eu quero dar as boas-vindas à doutora Terezinha, presidente do Tribunal Regional Federal da Terceira Região. Em nome da presidente Laurita Vaz, eu quero demonstrar à eminente conselheira, que fora empossada no último dia 1º de março como presidente do Tribunal Regional Federal da Terceira Região, que Vossa Excelência dispensa falar do currículo de Vossa Excelência, pela sua capacidade de jurista, sua capacidade humanística e, sobretudo, como pessoa, como cidadã. E a sua trajetória profissional já demonstra que Vossa Excelência irá, juntamente com os demais conselheiros, trazer muitas luzes a este Conselho. Luzes que servirão de roteiro, de base e, sobretudo, de bons caminhos para o Conselho da Justiça Federal. A trajetória, tanto acadêmica como a profissional, já é um exemplo da sua vida no dia a dia como magistrada, como cidadã, como profissional do direito. Por isso que temos a plena certeza, mais uma vez, de que Vossa Excelência irá contribuir, e contribuir muito, com os seus trabalhos aqui neste Conselho e também para a imensa satisfação nossa. Juntos possamos cada vez mais, senhores conselheiros, ter uma justiça federal profícua, engrandecida, mas, sobretudo, voltada aos interesses da cidadania brasileira. Então, a senhora, os nossos parabéns. Não é? Também eu quero aqui trazer as boas-vindas, em nome da nossa queridíssima presidente, ao subprocurador-geral da República, Aurélio Vigílio Veiga Rios. Vossa Excelência também tenha a plena certeza de que este Conselho fica bastante feliz com a indicação de Vossa Excelência. Vossa Excelência que também tem o respeito pela sua excelente carreira acadêmica, mas também no campo pessoal e no campo humanístico. Vossa Excelência, professor de escola, profissional de alta qualificação, subprocurador-geral da República, por todas as atividades que tem desenvolvido o seu ministério, tem desenvolvido com muita desenvoltura e com muita capacidade. Não é? Há exemplo que vem fazendo também quando participa ativamente do Superior Tribunal de Justiça. Então, Vossa Excelência receba o nosso abraço, o nosso carinho, mas, sobretudo, o nosso companheirismo, porque juntos iremos construir cada vez mais uma cidadania respeitada em nome do Poder Judiciário Federal. Então, Vossa Excelência receba o nosso abraço em nome do Conselho também, a nossa participação. Muito obrigado. Então, também, agora aqui, eu quero submeter, com relação à ata anterior para devida aprovação, que já fora devidamente disponibilizada aos senhores conselheiros. Se houver qualquer manifestação, pelo que eu estou sentindo, não vai haver, então cale-se para sempre devidamente aprovada. Não é? Então, a ata devidamente aprovada. Então, agora vamos aos nossos trabalhos da sessão. Item número 1. Na condição, trago em mesa, na condição
de vice-presidente no exercício da presidência. O primeiro processo, que é o processo Conselho da Justiça Federal, 217.00034. E trata-se de referendo da solicitação de créditos suplementares atendidas por remanejamento entre as unidades da Justiça Federal de primeiro grau e das resoluções CJF 469, 470, 471 e 474 de 2017. Esses créditos suplementares foram devidamente analisados e o voto foi disponibilizado com antecedência no sistema eletrônico das sessões deste Conselho e submeto ao referendo do colegiado para a devida aprovação. Mais uma vez, o silêncio aprova, porque todos estão cientes com relação a esta proposta encaminhada. Então, o Conselho, por unanimidade, referendou as solicitações de créditos suplementares atendidas nas formas das resoluções destacadas. Com relação ao item 2, o processo 212.0004, também em mesa, a vice-presidência traz e submete a Vossas Excelências. Trata também de referendo da resolução 475 do Conselho da Justiça Federal, relacionado ao cronograma referente à programação financeira e às alterações orçamentárias para pagamento de pessoal, custeio capital e sentenças judiciais no âmbito do Conselho e da Justiça Federal de primeiro e segundo graus, exercício 2018. Informo aos eminentes conselheiros que a destacada proposta fora devidamente disponibilizada com antecedência aos senhores conselheiros através do sistema eletrônico das sessões e submetendo ao referendo de Vossas Excelências para a devida aprovação. Então, o Conselho, por unanimidade, referendou a resolução Conselho da Justiça Federal 475, de 8 de janeiro de 2018, nos termos e no voto devidamente ofertado. Com relação ao item 3, é o processo 2018-111, trago em mesa, no exercício da presidência, trata do seguinte assunto: dispõe sobre os prazos de abertura de créditos adicionais autorizados pela Lei 13.473, de 8 de agosto de 2017. Com relação a essa proposta, também informo que ela foi devidamente aprovada de referendo pelo eminente presidente e disponibilizada com devida antecedência e submeto ao referendo do colegiado para a devida análise e aprovação. Como todos estão devidamente de acordo, eu proclamo o resultado. O Conselho, por unanimidade, referendou a resolução Conselho da Justiça Federal 476, de 15 de fevereiro de 2018, nos termos do voto devidamente apresentado. O item 4, em mesa, também no exercício da presidência, relacionado às atividades das secretarias vinculadas à presidência do Conselho da Justiça Federal, no exercício de 2017. Bom dia, doutor Raul, nosso queridíssimo corregedor. Então, também informo a Vossas Excelências que foi disponibilizada com antecedência e apresentado ao colegiado o relatório de atividade das secretarias vinculadas à presidência do Conselho da Justiça Federal, evidentemente referente ao exercício 2017. Então, submeto aos senhores conselheiros, Então, devidamente aprovados por Vossas Excelências, proclamo. O Conselho tomou conhecimento do relatório com a devida aprovação. Prazer muito grande. Então agora, já deixo a minha relatoria e submeto com muito prazer
a relatoria do ministro Raul, ministro Isabel. Então, bom dia. Então, relatório, o assunto, ministro Raul Corregedor, é o processo CJF, é o número 5 de Vossa Excelência, 5 da pauta. ADM 2018-00-143, assunto: relatório das atividades da Secretaria vinculada à Corregedoria Geral do Distrito Federal no exercício 2017. Passa a palavra, Vossa Excelência. Muito grato, senhor presidente. Cumprimento Vossa Excelência, ilustres conselheiras e conselheiros, o eminente subprocurador-geral da República, doutor Aurélio Virgílio Veiga Rios, sou estreia deste colegiado, nobres advogadas, advogados, servidoras e servidores, ilustre presidente da JUF, apresentação da Ordem dos Advogados, trago relatório de atividades das unidades vinculadas à Corregedoria Geral no exercício de 2017. Apresento o relatório anual dessas atividades desenvolvidas pela Corregedoria Geral, Turma Nacional de Uniformização dos Juizados Especiais Federais e do Centro de Estudos Judiciários no exercício de 2017, conforme determina o artigo 17, inciso 4 do Regimento Interno do Conselho. O exercício de 2017 foi particularmente intenso trabalho nas 3 áreas vinculadas à Corregedoria Geral. Contudo, por dever de justiça, é importante registrar que tomei posse no cargo, como todos sabem, em 21 de setembro de 2017, sucedendo ao operoso ministro Mauro Campeão Marcos, cujo mandato havia se iniciado em 30 de agosto de 2016. Por tal razão, grande parte das realizações aqui narradas, a maior parte certamente, devem ser atribuídas à condução de Sua Excelência. No que concerne a atuação da Corregedoria propriamente dita, destaca-se a realização de 2 inspeções nos Tribunais Regionais Federais, da 1ª e 4ª regiões, bem como 3 autoinspeções nos TRFs da 2ª, 3ª e 5ª regiões. Registro a inclusão de 39 processos de relatoria do ministro Corregedor-Geral nas sessões do Conselho, além de mais de 300 decisões monocráticas, especialmente em processos de representação por excesso de prazo e naqueles de acompanhamento de inspeção e autoinspeção. No que se refere aos sistemas eletrônicos, foram concluídos os trabalhos de desenvolvimento dos sistemas de alvará judicial eletrônico, de agendamento eletrônico de videoconferências e de inspeção, correição, autoinspeção, assim como foi realizada a análise crítica da eficiência do sistema rol dos culpados. Encerrados os trabalhos da área técnica de TI, a equipe da Corregedoria Geral testou os sistemas de alvará eletrônico, de agendamento de videoconferências e de inspeção, correição e autoinspeção, e deu-se início às atividades de apresentação, treinamento e teste pelos usuários. Ressalta-se ainda a realização de reuniões com a Comissão de Segurança da Justiça Federal e com o Fórum do Sistema Penitenciário Federal. Na Turma Nacional de Uniformização foram recebidas 36.856 incidentes de uniformização, tendo sido proferidas 43.475 decisões pelo presidente da turma, sendo julgados 6.615 processos pelo colegiado, além de 2.026 decisões monocráticas pelos juízes relatores. Considerando o acervo e os processos novos, remanesceram 8.560 feitos para o ano de 2018. Quanto ao Centro de Estudos Judiciários, é de se enfatizar a criação do Centro Nacional de Inteligência da Justiça Federal, que reputo um dos melhores projetos de 2017 e que trará grandes repercussões para o aprimoramento dos trabalhos da Justiça Federal e a implementação de centros locais de inteligência da Justiça Federal, que também é uma iniciativa de muita felicidade e que tende a repercutir nos estados com a criação de centros locais também pelos tribunais de justiça, que têm buscado contato conosco nas reuniões que temos a esse respeito, de modo a desenvolverem também ali a possibilidade de implementar o mesmo projeto. Esses centros estão monitorando a racionalização e a identificação
de demandas repetitivas, demandas estruturais, com potencial de repetitividade, além de auxiliar no aperfeiçoamento do gerenciamento de precedentes da Justiça Federal, a publicação de 3 revistas e 5 monografias selecionadas por meio de concurso nacional e a realização de mais de 30 turmas de curso de capacitação interna e externa para magistrados e servidores do Conselho da Justiça Federal, a ampliação de cursos na modalidade de educação à distância no Conselho da Justiça Federal, com a realização de 6 turmas para a formação de conciliadores na parte teórica em toda a Justiça Federal. Sabemos que o novo Código de Processo enfatiza essas formas alternativas de solução dos conflitos. 6 turmas para aperfeiçoamento na consulta da jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça e a disponibilização de 800 vagas para atualização no novo Código de Processo Civil. Ressalte também os eventos especiais, dentre os quais a primeira jornada de Direito Processual Civil, realizada com muito êxito no âmbito do Conselho da Justiça Federal e do Centro de Estudos Judiciários, e o 8º workshop sobre o Sistema Penitenciário Federal, também um evento coroado de sucesso. E os seminários de subtração internacional de menores e perspectiva da Justiça Federal numa visão internacional. Mercê das considerações acima resumidamente referidas, apresenta-se ao egrégio colegiado o relatório de atividades referente ao exercício de 2017, desenvolvidas pelas áreas vinculadas à Corregedoria Geral, ressaltando ademais que o relatório se encontra integralmente disponibilizado no sistema da sessão do Conselho para consulta dos nobres conselheiros e magistrados da sociedade geral. Muito obrigado. Então, Vossas Excelências tomaram ciência do relatório, nada a acrescentar. Agradeço e parabenizo o ministro Raul. Então, o Conselho tomou conhecimento do relatório com a devida aprovação. Compartilho com o ministro Mauro Campos dos cumprimentos de Vossa Excelência. Também eu agradeço a Vossa Excelência. Então, também eu quero registrar com muita alegria a presença do Ministério Público na pessoa da doutora Adriana Gugel de Farias, que, inclusive, participa também junto a esse conselho com a sua briosa colaboração, né? E hoje também com a presença, como destaquei anteriormente, do subprocurador doutor Aurélio Vigílio Veiga Rio, que irá participar junto a este conselho como representante do Ministério Público Federal. Então, ministro Raul, vamos ao próximo, que é o número... Item 6 de novo? A 6, que é da relatoria do ministro Raul, né? Corregedor-Geral de Justiça. Sim, ministro Raul, a quem passo a palavra, que é o 2017-238, número 6 de Vossa Excelência. Pois não, senhor presidente, está em mesa o procedimento de controle administrativo interposto pelo juiz federal Alessandro Belchior Bueno Fernandes de Castro, pela AJUF e pela AJUFERJAS, contra a decisão do Tribunal Regional Federal da 2ª Região, que indeferiu o pedido de ajuda de custo. O voto... Vossa Excelência concede só uma observação. Existe aqui, foi entregue à presidência, eu vou anunciar, um pedido de adiamento. Eu vou anunciar, Excelência. Então, passa a Vossa Excelência. Então, de ajuda de custo. O voto foi previamente disponibilizado a Vossas Excelências e temos um pedido de adiamento por parte da defesa da requerente, da magistrada requerente, e se houver alguma divergência em relação ao voto que disponibilizei, penso que devemos adiar, porque ele pretende apresentar sustentação oral e não pode fazê-la agora pelas razões que expõe no pedido de adiamento, mas ficaria então para a próxima. Se todos estivermos de acordo, não vejo razão para adiarmos. Porque não traz prejuízo. Não trará qualquer prejuízo. Então, todos de acordo? Então, devidamente aprovado. Então, não é? Então, não há necessidade de já foram disponibilizados por Vossa Excelência, não é isso? Você já proferiu, o voto já foi... Não, eu digo que ele levantou o seguinte: se todos, desembargador André, concordarem... Se todos estiverem de acordo, a questão é delicada. Ele não vai adiar. Se ocorrer qualquer divergência, até na interpretação para discussão, vamos ser mais amplos. Você já vai proferir o voto de mérito agora, não é? É melhor adiar. Vossa Excelência entende que é melhor adiar. Então, adiar. Passa o relator. Vossa Excelência pelo adiamento.
Como disse anteriormente. Como disse anteriormente, porque se teremos um maior debate acerca da questão, que realmente é Para delicada, evitar cerceamento. aí devemos aguardar o advogado fazer a sua Então, sustentação. o número 6, que é o processo PCO 2017-238, item 6 da pauta, adiado a pedido Da defesa. da defesa pelo próprio relator, ministro Raul Araújo, corregedor-geral da Justiça Federal. Adiado. Vamos ao 7. O 7, está aqui, é o processo, item 7, é Conselho Federal 2012-345, em mesa, e trata de proposta de resolução que dispõe acerca de retribuição por atividade docente e participação em banca examinadora de concurso no âmbito do Conselho e da Justiça Federal, primeiro e segundo graus. Relator ministro Raul, quem passa a palavra. Está em mesa, Excelência, também foi disponibilizado previamente a Vossas Excelências e cuida a proposta de alteração da resolução CJF 2013-274, que dispõe sobre a retribuição de magistrados por atividade docente e participação em banca examinadora do concurso no âmbito do Conselho da Justiça Federal e da Justiça Federal de primeiro e segundo graus. Trata-se de ajustar algumas inconsistências e aprimorar alguns pontos relacionados à retribuição dos magistrados, bem como a possibilidade de que, mesmo de férias, possam ministrar os cursos, participando de atividades em bancas examinadoras e em atividade docente, pois entende-se que não haveria, em razão das férias como magistrado, impedimento a que tivesse essas outras atividades, desenvolvesse essas outras atividades que não têm relação direta com a de julgador. E também mostra-se importante a alteração proposta em função de que há ajuste na remuneração dos magistrados que realizam essas atividades, para que fiquem mais adequadas àquelas praticadas na Escola Nacional de Aperfeiçoamento de Formação e Aperfeiçoamento de Magistrados, de modo que o parecer, o voto é favorável à aprovação da proposta normativa em exame. É o voto. Se apresenta como relator, se necessário, ameaço com a leitura inteira do voto. Indago dos senhores conselheiros se há qualquer manifestação contrária. Como vejo que todos estão de acordo, eu proclamo o resultado. O Conselho, por unanimidade, aprovou a proposta de resolução nos termos do voto do eminente relator. Passamos ao número 8. O número 8 é da relatoria da conselheira Isabel Galotti e trata do Conselho da Justiça Federal, 2216-0018. Trata de embargo de declaração oposta pela juíza federal Adriana Soveral em face da decisão do colegiado na sessão de 23 de outubro de 2017, que negou provimento aos recursos interpostos pela magistrada. Eu passo a palavra à eminente relatora, ministra Isabel Galotti. Trata-se de embargo de declaração opostos por Adriana Pilege de Soveral em face da decisão do plenário do Conselho da Justiça Federal, resumida na seguinte ementa: não ocorrência de prescrição, decadência do direito de administração pleitear a restituição de valores percebidos indevidamente sob a rubrica adiantamento de 1/3 de férias em 2 períodos, imprescritibilidade das ações que objetivam ressarcimento ao erário, impossibilidade de o direito a férias se materializar em caso de afastamento das funções laborativas, recursos não providos. Assim, a decisão embargada indeferiu o requerimento de indenização de férias não gozadas e manteve entendimento da diretoria de foro da Seção Judiciária de São Paulo, que impôs desconto de valores percebidos indevidamente a título de adicional de 1/3 de férias. A embargante alega que a decisão não enfrentou
todos os seus argumentos. Afirma que seu recurso argumentou acerca da boa-fé no recebimento dos valores que a administração busca reaver. O julgamento não teria contemplado o tema. Sustenta que o acórdão proferido pelo Supremo no mandado de segurança 26.210 apoia-se no artigo 37, parágrafo 5º da Constituição, dispositivo que se reporta diretamente a atos ilícitos, o que não é o caso. Argumenta ser excepcional a imprescritibilidade que deveria ser reservada a ilícitos de caráter criminal. É o relatório. Voto. O voto do relator conselheiro, não há omissões a serem supridas. O voto do relator conselheiro Benedito Gonçalves contém abordagem dos temas levados à discussão perante o órgão julgador, do qual destaco os seguintes trechos, aspas. Deve ser registrado que não se trata de valores pagos por força de interpretação equivocada ou de má interpretação de legislação pela administração, hipóteses essas retratadas em precedentes do STJ trazida à colação pela magistrada recorrente. Em verdade, tem-se que houve a ocorrência de falha operacional que acabou gerando pagamento em duplicidade. Não há nenhum reparo a ser feito na decisão. Devera, se a magistrada estava afastada de suas funções, o direito a férias relativo ao período do afastamento não se consubstanciou na medida em que Sua Excelência não laborou, ou seja, não cumpriu o requisito principal para que pudesse fazer jus ao benefício em questão. Como visto, os pontos ora suscitados nesses embargos de declaração já foram esclarecidos. Eram duas as questões apresentadas ao Conselho. A alegada prescrição ou decadência do direito de administração reaver a quantia indevidamente paga a título de 1/3 de 2 períodos de férias e b. A alegada aquisição de férias pela requerente nos exercícios de 2005, 2006, 2006 e 2007, mesmo afastada de suas funções, e a correspondente conversão em pecúnia dos períodos não gozados. A decisão tomada pelo colegiado quanto ao tema de prescrição ou decadência está fundamentada no artigo 37, parágrafo 5º da Constituição, no precedente formado pelo Supremo no mandado de segurança, relator ministro Lewandowski, na súmula 249 do TCU e na súmula 34 da AGU. Tem-se, portanto, que não somente o decidido no referido mandado de segurança apoia a decisão. A tese apontada pelo embargante de que a imprescritibilidade se refere a crimes é controversa. Do voto condutor do mandado de segurança, por exemplo, consta a lição de José Afonso da Silva, que afirma: nem tudo prescreverá, apenas a apuração e punição do ilícito, não porém o direito da administração ao ressarcimento, à indenização do prejuízo causado ao erário. Admite o jurista que a regra testou dos princípios jurídicos segundo os quais o direito não socorre a quem fica inerte. O fato, porém, é que a decisão é embargada e coerente com o precedente citado e não o traz como o único fundamento. Adotou-se, quanto ao tema da aquisição das férias, o fundamento do entendimento firmado pelo STJ em recurso relatado pelo ministro Herman Benjamin. Independentemente do motivo do afastamento, entende-se que as férias devem corresponder ao período efetivamente trabalhado. Ou seja, a questão, do ponto de vista jurídico, é relevante, mas entendo que não houve omissão. Por isso, em se tratando de embargos de declaração, rejeito os embargos de declaração, como voto. Então, Vossa Excelência está rejeitando os embargos, você só rapidamente, dizendo que no próprio acordo essas questões já foram, inclusive, respondidas. Exatamente. Né? Em outras palavras. E que Penso não que é houve nem relevante omissão, a nem questão, obscuridade, nem contradição. Em razão disso, Vossa Excelência está rejeitando os embargos. Exato. Então, há qualquer divergência, pelo silêncio está devidamente aprovado. Eu proclamo o resultado. Então, por unanimidade, rejeitou-se os embargos de declaração nos termos do voto apresentado pela eminente relatora. Então, com relação ao número 9, se trata de pedido de vista, não é? Então, o conselheiro relator o ex-corregedor-geral, ministro Mauro Campbell Marques, que votou, o ministro Mauro Campbell, ele votou no sentido, onde está o voto do ministro Mauro Campbell? Relator Mauro Campbell. Ele votou na sessão de 18 de 9 de 2017
rejeitando as preliminares suscitadas e, no mérito, por negar provimento ao recurso. Apenas revisando, o ministro Raul Araújo, evidentemente, não vai votar nesta matéria, em razão do ministro Mauro Campos. O ministro Paulo de Tarso Sanseverino votou na sessão de 12 de 2017. Votou no mérito, no sentido de dar provimento ao recurso disciplinar. Não é? A ministra Isabel Galotti também votou na sessão no dia 12, pelo parcial provimento do recurso, no sentido de que seja aplicada a pena de advertência. A ministra, a conselheira doutora Cecília votou antecipadamente na sessão e acompanhou o relator, o ministro Mauro Campos, no sentido de negar provimento ao recurso. Feitas essas devidas observações para o conhecimento dos eminentes conselheiros, eu passo a palavra, com o voto vista, ao conselheiro desembargador Hilton Queiroz. Senhor presidente, o voto já está disponibilizado, mas apenas para destacar os aspectos em que assentei a minha convicção no caso, eu saliento ter afastado as preliminares, secundando o que já fora dito pelo eminente relator, e, no mérito, eu estou acompanhando o relator, considerando ter havido, no caso, violação ao artigo 35, incisos 1, 3, 2, 3 e 6, o 6º da LOMAN, cujo teor é também reproduzido no Código de Ética da Magistratura, especialmente artigo 20. Saliento que a deficiência de recursos humanos e materiais de muitos órgãos jurisdicionais pode explicar a morosidade e até mesmo certa desorganização nos serviços da Vara de São João do Meriti, Rio de Janeiro. Todavia, não justifica essa deficiência situações de notória má administração da Vara, marcada pela negligência reiterada do magistrado no impulsionar e solucionar os processos que lhe eram confiados ou submetidos à sua jurisdição, gerando situação de total descalabro nas atividades jurisdicionais por ele dirigidas. A imputação do caos prestado ou do caos instalado aos servidores não merece guarida, tendo em vista a ausência de qualquer providência disciplinar ou gerencial para corrigir eventuais desvios de conduta dos subordinados. E esse também foi o destaque, o embasamento do voto do eminente relator, quando, inclusive, se reportou ao parecer da ilustrada Procuradoria-Geral da República. E eu transcrevo do parecer o que consta das folhas 19.046. Então, eu entendo que a decisão do TRF2 não merece reparo, a conduta do recorrente é incompatível com a diligência mínima que se exige de um magistrado, tornando-se merecedora da pena de aposentadoria compulsória, prevista no artigo 42, inciso 5º da LOMAN, e aplicada, no meu entender, corretamente, pelo egrégio TRF2. Acompanho, portanto, o eminente relator e ao voto, senhor presidente. Vossa Excelência acompanha o relator ministro Mauro Campos, no sentido de negar provimento ao recurso. Ao recurso. Não é? Então, vou seguir a sequência aqui, quem falta votar. Então, agora, logo em seguida, vota o desembargador federal André Fontes. Com a palavra. Senhor presidente, eminentes conselheiros, eu pediria a vossas excelências não uma brevidade de julgamento, mas uma análise mais aprofundada, porque esse é um dos casos mais complexos que o TRF2 enfrentou. Primeiramente, porque se trata de um magistrado que sempre muito cordial, muito gentil, e que chegou ao ponto de conseguir um terreno que acabou não sendo doado, embora tenha Sua Excelência imprimido esforços junto ao município de São João do Meriti, e por conta de dezenas de outras situações,
ele sempre teve, junto aos colegas, diria assim, uma respeitabilidade, uma forma muito elegante de se lidar. Então, foi um dos casos difíceis de serem julgados no tribunal e caso que levou, diria assim, um bom tempo para ser apreciado, especialmente por causa dessa personalidade agradável, gentil, educada, um homem fino, que eu não poderia deixar de aqui manifestar. Eu mesmo tenho dificuldade de proferir um voto que envolve um colega e que, portanto, fico com todo o constrangimento, declaradamente, a propósito dessas situações. Mas a realidade é que nós enfrentamos, na vara na qual Sua Excelência era titular, dificuldades difíceis de descrever pontualmente, porque foram situações complexas, que envolviam decisões polêmicas, com formas de proceder polêmicas, dificuldades de toda a ordem, e o TRF2, que é um tribunal de pluralismo indiscutível, como são os demais tribunais, mas ali houve muito debate, houve muita discussão, eu mesmo pedi vista, porque fiquei na dúvida se estava realmente em condições de julgar, e houve muita demora no julgamento. Não foi um julgamento assodado, não foi um julgamento feito de maneira superficial. E mais, todos nós estávamos sob o pálio dessa personalidade respeitável do magistrado Sidney Pérez. E, então, por outro lado, se ele, pessoalmente, na sua forma de ser, tem virtudes, o problema em julgamento não é essa personalidade, que isso não se discute aqui. O que está a se discutir aqui são atos específicos, e foi com base nesses atos específicos que o tribunal teve a difícil, igualmente complexa, decisão que redundou na aposentação nas condições apresentadas de Sua Excelência. Eu não vim aqui para repisar a matéria que o tribunal lançou por escrito nos fundamentos de suas decisões, já que os votos são muito variados. Mas eu gostaria que Vossas Excelências considerassem o fato de que um recurso ele traz consigo afirmações, mas afirmações de quem deseja reverter um quadro complexo que dificilmente, em poucas palavras, nós teríamos como expressar. A única questão que me chamaria a atenção de duvidosa imputação é se dizer que foram responsabilidade dos servidores e da diretora ou do diretor a responsabilidade desse caos estabelecido na vara. Isso, eu confesso a Vossa Excelência, foi a surpresa que recebi aqui no Conselho, porque lá na origem isso não era discutido, ou seja, em momento algum que eu me lembre, e no exame que fiz, imputou-se aos servidores e acho que era uma diretora na época, qualquer tipo de comportamento, como aqui chegou-se a cogitar. Eu confesso, primeiramente, que essas pessoas não se defenderam naquela oportunidade. Essas pessoas não foram, a elas não foram imputadas nenhuma prática que pudesse aqui servir de base para a transferência de responsabilidade. Então, com muita preocupação, eu vejo uma inovação nesse procedimento, que é o de agora, depois que ultimado o procedimento de aposentadoria compulsória nas condições que foram apresentadas, como sanção, melhor dizendo, aposentadoria como sanção, temos essa novidade de se entender que é culpa dos servidores. Isso me faz lembrar um acontecimento histórico que nós todos devemos ter testemunhado na época, não testemunhas oculares, mas de referência pela leitura, de um presidente dos Estados Unidos que preferiu renunciar a imputar aos seus subordinados a própria culpa. E nós estamos exatamente com essa questão aqui, porque eu tenho dificuldades de apenas votar e acompanhar o relator,
sem aqui defender esses servidores, que em momento algum foram submetidos ao crivo de um procedimento no qual pudessem se defender. Pois bem, a base da argumentação aqui é completamente diferente lá que ocorreu no TRF2. E eu digo a Vossas Excelências que o tribunal não instaurou procedimento disciplinar contra nenhum servidor, porque isso não foi posto em discussão. Os servidores cumpriam ordens. E agora, talvez imbuídos pelo sentimento de dificuldade que o magistrado tem de ter que julgar e ser responsabilizado porque entendeu algo que, na concepção geral, pode não ser a melhor das opções, e, portanto, ficamos sempre, talvez, com sentimento e reflexão de solidariedade no ato de julgar. Mas eu aqui quero chamar a atenção de que o argumento da defesa é realmente incompatível com estes autos. Dizer que foi culpa dos servidores, isso é, para mim, algo que não me permite, neste momento, me calar. Os servidores do Tribunal Regional Federal aqui estão fora da nossa realidade. Em momento algum, houve qualquer juízo de valor sobre a execução de atos. Então, essa base da defesa, eu desde já gostaria de rejeitar e dizer a Vossas Excelências que, se o tribunal tiver que, se o Conselho tiver que tomar essa decisão, que, ao menos, na circunstância, dê oportunidade a essas pessoas de se defenderem, porque elas foram executoras de ordens, elas não foram responsáveis. Portanto, os atos que geraram a decisão do tribunal, que foram muito mais do que essa discussão sobre desorganização, que envolvia problemas econômicos, questões envolvendo determinado tipo de produção no Brasil, que foi alterada em índices e em escalas absurdas, que os jornais anunciavam com alterações em bolsas e outras discussões, por causa de decisões numa cidade que nunca produzia aquilo que estava em discussão. Ou seja, nós tínhamos uma concentração de atividades em temas polêmicos e tínhamos uma vara com um complexo de situações sem um rumo adequado, sem um capitão, sem um comandante. E dizer que foi trabalho, erro da direção da vara, da secretaria, eu confesso, o choque que eu, ao ouvir isso e mais, um coração apertado, eu venho aqui defender os servidores. Não acho que seria a posição. Acho que o magistrado jamais poderia dizer isso. Nunca, ainda que tivesse, de fato, ocorrido responsabilidade de um servidor, até um presidente de um outro país, cujo comportamento o mundo inteiro censurou, preferiu renunciar, assumir a responsabilidade, a imputar a qualquer subordinado prática de atos que, a rigor, são da sua responsabilidade. Por esse motivo, eu digo a Vossa Excelência que acho inaceitável a transferência aos servidores. E, se erro houvesse de servidores, era dever do magistrado ter que indicar qual foi o erro, qual foi o magistrado, o servidor, e atribuir a ele a prática, a falta que tenha gerado essas decisões do tribunal que, digo a Vossas Excelências, hoje, depois de tantos anos, na época, causaram dificuldades enormes devido ao respeito que tínhamos pela pessoa do juiz. Mas hoje aqui eu faço essa censura, senhor presidente. E faço essa censura com coração partido, porque a base da argumentação é a transferência de uma responsabilidade que é a do magistrado. E, além de inaceitável, eu digo a Vossas Excelências que, na forma abreviada como lidamos aqui no Conselho para as discussões, nós não temos clara noção do que aconteceu, porque a leitura dos autos, como verifiquei no pedido de vista que fiz em outros procedimentos, nós temos, na verdade, um grande resumo das situações. Outro dia eu recebi um memorial que dizia que o colega anterior não teria lido os autos. E, portanto, a decisão foi uma decisão lacônica. E hoje eu digo a Vossas Excelências, não deixem que esse argumento da lacuna, da ausência, seja determinante nesse julgamento. A base desse julgamento é uma autoexculpação, uma uma ausência de consideração e reconhecimento da sua responsabilidade.
uma autodesresponsabilização. É a base desse argumento. Se Vossas Excelências verificarem, e aqui não gostaria de parecer e estar a tratar o magistrado, porque é um nutro respeito e admiração absolutas, mas que, mais do que isso, não posso considerar que o argumento que foi trazido aqui de que a responsabilidade é dos servidores e não do magistrado possa ser considerado. Basta verificar que o comando da vara se concentrou em determinados atos, atos que geraram dificuldades na economia da região. E os demais processos em questão, esses ficaram ao sabor da própria sorte. E foi essa discussão que gerou no tribunal, com a dificuldade de não parecer que estávamos fazendo condenação por um juízo de valor, por uma hermenêutica da decisão judicial, preferimos considerar duas coisas. Olhamos ao que havia ao redor e vimos que a vara estava em completa desordem. E concentrava-se o magistrado em alguns casos polêmicos que os jornais a todo momento anunciavam, não com o intuito, como se faz normalmente, de desqualificar o magistrado, mas de indicar os efeitos econômicos da decisão, cujo resultado, até hoje, são percebidos, não só em formas jocosas, mas pelos números que estão ainda nos registros. Eu peço a Vossas Excelências, respeitosamente, que não interpretem minhas palavras, neste momento, como sendo duras, mas sim de defesa, porque eu insisto em dizer, é um homem cordial, é um homem gentil, é um homem fino, é um homem elegante. Mas, neste caso, houve um erro. Esse erro tem que ser reconhecido, jamais imputado a terceiros, e muito menos a quem nos pode se defender. Por essa razão, senhor presidente, respeitosamente, eu fiquei muito feliz do desembargador Hilton, que é uma referência, é o nosso, peço licença para dizer aos senhores isso, eu me levanto sempre que ele vem aqui, porque é o nosso decano, é a pessoa com quem eu troco ideias, e quando não faço isso, faço com o desembargador Manuel Rato, peço licença à desembargadora Terezinha, ao desembargador Thompson, porque eu tenho uma deferência pela experiência, e ele, com a mão forte e precisa, quando pediu vista, eu fiquei preocupado, porque pensei, se eu estiver errado, eu vou, neste momento, reconhecer. Mas o voto do desembargador Hilton, para mim, é algo realmente definitivo. E, com base nessas palavras, senhor presidente, que não peço que não sejam interpretadas de outra forma, como sendo de estrita natureza jurídica, eu acompanho a decisão que desproveu o recurso. Então, Vossa Excelência acompanhou o relator no sentido de negar provimento ao recurso. Então, dando sequência, como vota o conselheiro desembargador Thompson Flores. Com a palavra. Senhor presidente, da mesma forma, eu estou acompanhando o eminente relator. Acho que esse depoimento trazido agora pelo presidente André Fontes é importante. Inclusive, a lembrança histórica do presidente Nixon, que Sua Excelência traz, e já que mencionou o presidente Nixon, eu acrescento, vários meses antes dele renunciar, ele, num discurso à nação, ele disse exatamente isso, a responsabilidade é deste gabinete, e eu a aceito, com todas as consequências políticas que isso trouxe, né, naquela nação. Então, com esse breve registro, eu também, lamentável realmente a situação, nós lemos os memoriais, todas as peças dos autos, a sustentação que houve, mas eu também acho que o voto do relator, complementado agora pelo voto vista do desembargador Hilton, nossa referência, bem como pela participação do presidente André Fontes, que participou, inclusive, votando no TRF2, eu acompanho o relator, senhor presidente. O ministro, o conselheiro Thompson Flores também acompanhou o relator negando provimento. Como vota o desembargador federal Manuel de Oliveira Herarte. Com a palavra. Diante do debate que foi aqui trazido, das ponderações do desembargador André, do desembargador Thompson, também aqui, observando o voto vista do conselheiro Hilton, eu também cheguei à conclusão de que realmente o relator bem traduziu o que aconteceu. É uma decisão, sem dúvida, muito difícil. Em princípio, até pensei que seria viável a pena de advertência como uma forma inicial de se coibir esta conduta, mas o conselheiro André esclareceu
que não se tratou de questões pontuais. Na verdade, teria havido não só uma desorganização dos serviços, mas também uma conduta em decisões que tiveram repercussões muito negativas. Então, diante desse quadro, acho que é muito difícil para o Conselho, à distância, fazer uma análise mais precisa do que realmente aconteceu. Nós confiamos na decisão do TRF da 2ª Região, entendemos que foi proferida com prudência, por isso eu acompanho o relator. Então, Vossa Excelência também acompanha o relator. Como eu voto por outro e voto nesta matéria, eu também acompanho o relator e vou proclamar o resultado. O Conselho, por unanimidade, rejeitou as preliminares. E, no mérito, por maioria, nos termos do voto do relator, ministro Mauro Campos Marques, logo depois do ministro Mauro Campos, votou a conselheira Cecília, mas, evidentemente, também não está mais. E, em seguida, o conselheiro Wilton, que vai ser o relator, né? Porque, evidentemente, o ministro Mauro, acompanhando o relator, vai ser, não precisa. Não é só se tivesse divergência, alguma coisa, que fosse o voto modificado. Então, preliminar e rejeitado à unanimidade, no mérito por maioria, negou-se provimento ao recurso no termo do voto do relator, que for devidamente acompanhado pela conselheira Cecília, conselheira Wilton, André Fontes, Topson Flores e Humberto Martins. E vencidos os conselheiros Paulo de Tarso São Severino e Isabel Galotti. E também declarou-se suspeito, então, conselheiro Benedito Gonçalves. Então, repetindo, no mérito, negou-se provimento ao recurso, por maioria nos termos do voto, o relator, ministro Mauro Campos Marques. Então, vamos ao número 10. Não, o acordo continua com o ministro Mauro Campos, porque ele foi... Não, porque o ministro Mauro Campos foi o relator e foi, por grande maioria, acompanhado. Então, agora temos um relator, não, um acordo a ser lavrado. não, mas o voto... Penso que temos que deliberar, será? Hein? Continua com a corregedoria. Porque aqui eu estou sendo orientado aqui pelo o nosso secretário de que aqui não se lavra acordo. Sempre seria acompanhar ou não acompanhar. Agora, se for vencido, é que passa o voto para o vencedor. Não é? É a forma ainda. Né? Talvez a gente tenha que alterar, porque Vossa Excelência, tecnicamente, está corretíssimo. Não é? Porque tudo é um acordo. É o colegiado. Né? Não, mas, seguimos o procedimento. Mas aí vamos passar essa preocupação, inclusive, para o presidente Laurito, não é? Que diz que a gente sempre anda para frente, sempre as ideias boas devem ser colhidas. Não é? Então, vamos agora ao número 10. Eu aqui agradeço. O número 10, a relatora é a conselheira Marcondes, aí sairia no mesmo caso desse. Que também não está, se for vencedora, vai permanecer o voto dela. Né? E pediu vista o conselheiro Topson Flores, aqui eu passo a palavra. Senhor presidente. Pois não. Nós pedimos adiamento da matéria. Eu vi. Aí eu passo a palavra justamente ao conselheiro, como ele está com o voto, né, ele vai aqui se pronunciar. Se pode deferir, porque na verdade era o relator, a Cecília não está mais. Então o conselheiro Topson Flores poderá deferir ou indeferir, prosseguir ou não prosseguir com o voto. Vossa Excelência, com a palavra. Senhor presidente, eu estou já com o voto pronto, já foi disponibilizado, mas eu atendo o pedido da Associação dos Juízes Federais e trago na próxima sessão. Então, agradeço Vossa Excelência e fica adiado por entendimento do próprio conselheiro, a pedido da JUF. Né? Adiado. Vamos ao número... Tem 11. 11 aqui. Quem relatou, o conselheiro Topson Flores, trata de embargos de declaração oposto pela Associação dos Juízes Federais do Brasil, a JUF, em fase de decisão do colegiado,
na sessão de 14 de novembro de 2017, no que concerne a metodologia de cálculo referente ao pagamento de correção monetária e o juros da parcela autônoma de equivalência PAI. Passo a palavra ao eminente conselheiro. Senhor presidente, eu já encaminhei a Vossa Excelência a minuto do voto, farei um resumo do relatório, porque o digno presidente da JUF pediu a palavra, inclusive. Aqui trata-se de embargos de declaração interpostos pela Associação dos Juízes Federais do Brasil, em face da decisão deste egrégio conselho, que em 14 de 11 de 2017, por maioria, ratificou a metodologia de cálculo aprovada na sessão do dia 7 de abril de 2016, nos termos do voto do então relator, conselheiro Volque Penteado, que me antecedeu na presidência. A JUF interpôs os embargos de declaração, tendo em vista precedente do Supremo sobre essa mesma matéria. Sucintamente, esse é o relatório, senhor presidente, e o presidente da JUF gostaria de se pronunciar. Conceda a palavra ao presidente da JUF. Obrigado, senhor presidente. Senhor presidente, senhores ministros, senhores conselheiros, desembargadores presidentes dos TRFs, eu inicialmente gostaria de saudar a desembargadora presidente do Tribunal Regional Federal da Terceira Região, a desembargadora Terezinha Caserta, que é a primeira sessão que ela está aqui comparecendo. Seja muito bem-vinda, senhora presidente. Em nome dos juízes federais, nós desejamos que a senhora tenha uma gestão, um mandato profícuo aqui no Conselho, no CJF. E também saudar o subprocurador-geral da República, o doutor Aurélio Vigílio Rios, que abrilhanta a nossa sessão com a sua presença aqui, representando o Ministério Público Federal. Senhor presidente, eu também gostaria de saudar os servidores, a assistência, os senhores advogados que estão aqui, o secretário-geral, a doutora Eva. Eu pedi a palavra, senhor presidente, apenas para esclarecer a razão de nós termos opostos os embargos de declaração. Na verdade, esses embargos de declaração não têm o objetivo único de rediscutir a matéria. Não se trata disso. Não é que houve uma decisão do Conselho que nós estejamos pretendendo a rediscussão de uma matéria já decidida. O que nos motiva a interpor os embargos de declaração são dois fatos jurídicos ocorridos após a decisão deste Conselho em relação à mesma matéria aqui discutida. Porque é importante dizer isso, se trata da mesma matéria, ou seja, o pagamento dos juros e correção monetária da parcela de equivalência, da parcela autônoma de equivalência entre janeiro de 1998 e agosto de 1999. É que o Supremo Tribunal Federal, e aqui também eu gostaria de fazer essa referência, porque se trata de um processo sobre a mesma matéria e sobre uma magistratura da União, que é a magistratura do trabalho. O Supremo Tribunal Federal, julgando um agravo regimental na ação ordinária, no dia 17 de novembro de 2017, decidiu ser legal o pagamento dos juros de mora e da correção monetária referente ao período de janeiro de 1998 a agosto de 1999. Ou seja, a Justiça do Trabalho, os magistrados do trabalho, que são magistrados co-irmãos da magistratura federal, já tiveram o seu direito reconhecido pelo Supremo Tribunal Federal. E a outra justiça, co-irmã da Justiça Federal, que é a Justiça do Distrito Federal, também já fez o mesmo pagamento dos juros de mora e da correção monetária referente ao período de janeiro de 1998
a agosto de 1999. Esse pagamento foi submetido ao Conselho Nacional de Justiça em cumprimento ao provimento número 64 da Corregedoria Nacional de Justiça, do ministro João Otávio Noronha, e o ministro João Otávio Noronha determinou o pagamento, ou seja, entendeu que o pagamento era devido. Então, o que nós estamos pretendendo aqui é o mesmo tratamento que foi dado à Justiça do Trabalho e que foi dado à Justiça do Distrito Federal dos Territórios. É o mesmo tema, são os mesmos valores, é o mesmo período e se trata da parcela autônoma de equivalência, decidida pelo Supremo Tribunal Federal em favor da Magistratura do Trabalho e decidida pelo Conselho Nacional de Justiça em favor da Magistratura do Distrito Federal e dos Territórios. Ambas magistraturas, assim como a Justiça Federal, mantidas com recursos da União. Por isso, senhor presidente, nós requeremos que haja, por parte do Conselho da Justiça Federal, o mesmo tratamento que já foi dado pelo Supremo e pelo Conselho Nacional de Justiça às nossas duas justiças co-irmãs, a Justiça do Trabalho e a Justiça do Distrito Federal e Territórios. É o que se requer, senhor presidente. Agradeço e transfiro a palavra novamente ao eminente relator. Senhor presidente, antes de iniciar o voto, eu também quero estender meus cumprimentos. Perdoe-me a minha falta de... É que nós já tínhamos conversado antes da sessão, mas o presidente da JUF me lembrou até a minha falta de cortesia involuntária. Ao nosso estimadíssimo subprocurador-geral da República, eu tive o privilégio, durante 11 anos e meio, como desembargador André Fontes e a hoje ministra Galotti, de sermos colegas de Vossa Excelência, e sempre acompanhamos agora à distância, distância essa que no espaço físico diminuiu a brilhante trajetória de Vossa Excelência. Bem como reitero aqui meus cumprimentos à nossa estimadíssima presidente, desembargadora Terezinha Caserta, que estivemos na posse. Eminente relator, só abrindo um parênteses, pedindo, venha Vossa Excelência. Eu, inclusive, no final, eu deixei para o final passar a palavra para a desembargadora, nossa queridíssima Terezinha, e também ao Aurélio, né? Perfeito. Evidentemente, eu digo, eu vou esperar os que falem, até para ela falar por último, e os agradecimentos dizer os que falaram, né? Não houve, da minha parte, eu apenas mudei um pouco a metodologia. Pois não. Viu? Mas agradeço a Vossa Excelência com a Perfeito. palavra. Eu já disponibilizei o voto a Vossas Excelências e realmente o meu voto é exatamente no sentido propugnado pelo diligente presidente da Associação dos Juízes Federais. O acórdão do Supremo decidiu exatamente a questão que nos é submetida à apreciação. Eu transcrevo todo o acórdão, o voto do ministro relator, e digo o seguinte, parágrafo final. Lançados tais fundamentos, o acórdão, impõe-se o acolhimento dos embargos de declaração, conferindo-lhes efeitos infringentes, a fim de que seja afastada a contradição apontada e homologada a metodologia de cálculo da informação, CJF e INF, informação 2016-00839, item G, o qual trata do critério do cálculo do passivo da PAI do período de janeiro de 98 a setembro de 99, com as alterações propostas no parecer da Secretaria-Geral de Pessoal, dada a sua conformidade com a decisão do colegiado proferido na sessão de 14 de dezembro de 2012. Ante o exposto, voto por acolher os embargos de declaração, a fim de que seja homologada a metodologia do cálculo da informação, essa que foi referida há pouco, com a inclusão dos juros e correção monetária do período de janeiro de 98 a setembro de 99 nos cálculos do pagamento da parcela PAI, dada a sua conformidade com a decisão do colegiado proferida na sessão de 14 de 12 de 2012, e tudo isso referendado pela decisão do Pretório Excelso. É o meu voto, senhor presidente. Vossa Excelência está acolhendo os embargos. Acolhendo os embargos de declaração e, inclusive, com relação a essa metodologia dos cálculos, não é isso? Com relação exatamente. Aos cálculos. Vossa Excelência apenas acha que há uma certa diferença, pelo que eu entendi do voto. Sim, eu estou fazendo, na minha concepção, fazendo prevalecer exatamente o que o Supremo decidiu. Correto. Foi a última decisão, se eu não me engano, do ministro Toffoli.
Exatamente. Não é isso? Essa aí. A gente acompanha, por isso que ele... É como já há agora com relação a precatório. Diz que se aplica o IPCA e não a TR. Se você olhar os dois cálculos, evidentemente o IPCA é mais, não é? Então a gente tem que seguir muitas vezes as linhas mais recentes, não é? Principalmente quando se trata do Supremo Tribunal Federal. Muitas vezes o próprio Tribunal de Contas tem contrariado, mas a decisão a gente segue a orientação jurídica do Supremo, não é? Então, até parabenizo Vossa Excelência. Viu? Então, em seguida, eu indago, eu vi aqui, recebi informação, que o conselheiro Manuel Herarte iria pedir vista dos autos. Procede? Eu, de início, gostaria também de subscrever a saudação que foi feita à eminente desembargadora Terezinha, ao subprocurador-geral Aurélio. E esta matéria foi bastante discutida no Conselho. Houve votos minuciosos, analisando a questão da metodologia de cálculo, e agora temos o voto do desembargador Thompson, que, sem dúvida, é sempre objeto da nossa admiração, da nossa análise cuidadosa, né, pela maneira como ele produz os seus trabalhos jurídicos. No entanto, eu estou aqui precisando de um estudo mais aprofundado da matéria, porque me parece que jamais se negou o pagamento dos juros e da correção monetária sobre a PAI. Isso é algo inquestionável. A situação que está sendo examinada se resume à metodologia de cálculo. Aí é um problema que realmente, a meu ver, merece um estudo, né? É a questão da metodologia de cálculo, que tem direito aos juros e à correção, isso é inegável, né? Mas a questão parece referente à metodologia. Então, para estudar melhor essa situação, até para verificar como isso foi aplicado na Justiça do Trabalho, como é que eles calcularam por lá, né? Então, eu gostaria muito de ter esse subsídio, como é que foi feito na Justiça do Trabalho, como é que eles calcularam, né? Se nós tivermos esse subsídio, isso vai, sem dúvida, né, nos dar, assim, uma segurança maior para a decisão, porque estou pronto a rever o posicionamento tomado, né? Eu acho que é sempre bom, né, essa abertura nós todos devemos ter, né, para rediscutir as questões, né, porque não temos compromisso com o erro, né, gente? Se a decisão não foi adequada, não foi a melhor, né, vamos proferi-la, né, de forma mais aprimorada. No entanto, eu gostaria de ver como é que a Justiça do Trabalho fez esses cálculos, para verificar se realmente, né, esses dados me forem trazidos, sem dúvida, eu poderia rever o posicionamento. Daí a razão do pedido de vista. Então, após o voto do ministro Thompson Flores, que acolheu os embargos de declaração, pela ordem, ou na ordem, o conselheiro Manuel de Oliveira Herarte pediu vista aguardando os demais. Não é? Então, com a palavra, o conselheiro Wilton. Pedir a palavra a Vossa Excelência, aproveitando-me da ocasião também para externar os meus cumprimentos, os votos de boa-vinda ao eminente subprocurador da República e eminente colega presidente do TRF3, desembargadora federal Terezinha Caserta. E, de logo, também pedir vênia, porque eu estou premido pelo tempo, devo encerrar minha participação muito em breve, muito brevemente, perante este egrégio Conselho da Justiça Federal e adiantar. Então, sem nenhum desdouro ao voto, que se espera sempre brilhante, do conselheiro Manuel Herarte, mas adiantar o meu entendimento quanto à matéria, que se coaduna com o que foi externado pelo eminente conselheiro Thompson Flores, cujos fundamentos externados no voto adoto para decidir neste instante e, como tal, acolher os embargos de declaração. Vossa Excelência está dentro da mesma linha do relator. Do conselheiro Thompson Flores. Que é o relator. Então, o conselheiro Hilton Queiroz está votando de acolher os embargos, está votando antecipadamente. Os embargos. Algum conselheiro pretende adiantar o voto? Senhor presidente, pela ordem, eu já tinha uma viagem marcada na próxima, que vai coincidir com a próxima sessão. Eu, respeitosamente, indago a Vossa Excelência se
a minha eventual ausência, que eu tentei ainda... Mas Vossa Excelência pode adiantar. Se sentir devidamente habilitado, não é? Até o termo não é tão bom esse termo de Então, eu habilitado. vou antecipar para não haver habilitado. dúvida. É. Eu só queria esclarecer a Vossas Excelências que, quando eu pedi vista no procedimento de discussão originário, Certo. acho que foi o último voto de vista, acho que foi o meu, eu tive o cuidado de encaminhar isso para o setor de cálculo do Tribunal Regional Federal da Segunda Região. E aí, como eles estavam, diria assim, com novas informações, pelo que se discutiu aqui, o que aconteceu? Viemos e trouxemos outros argumentos sobre o que foi pago, o que não foi pago, minuciosamente. E aí eu tomo a liberdade de dizer, com todo o respeito que eu tenho e admiração, eu sou um fã incondicional do doutor Veloso, incondicional. Não sou apenas eleitor, sou um fã incondicional. E eu conversei com ele que o meu voto não havia sido impugnado pelos embargos. Por essa razão, senhor presidente, respeitosamente, eu vou pedir vênia à Sua Excelência, a quem eu também tenho todo o cuidado sempre de ouvir, o conselheiro Manuel Rato, para antecipar, já que a matéria do meu voto não foi questionada nos embargos, para dizer que eu estou desde já rejeitando. Vossa Excelência, estou antecipando por conta da minha viagem. Está antecipando, rejeitando. Sim, senhor. Pronto. Rejeitando os embargos. Algum conselheiro pretende adiantar voto? Então, agora vamos parando e proclamar. A ministra Isabel Galotto com a palavra. Eu aguardo o pedido de vista. Eu estou pedindo a palavra apenas porque, quando me manifestei anteriormente, cometi o lapso de não saudar a querida desembargadora Terezinha Caserta, cujo trabalho tanto admiro, e meu sempre colega de Ministério Público, Aurélio Virgílio Veiga Rios, cuja presença aqui mostra o Ministério Público empenhado no mesmo ideal deste Conselho, no aprimoramento da Justiça Federal. Então, peço a Vossa Excelência que que me permita só dizer essas palavras, agradeço. E aguardo o voto vista. Então, vou proclamar aqui o resultado. Então, o conselheiro Topso Flores, ele votou no sentido de acolher os embargos de declaração. Pediu vista, pela ordem, o conselheiro Manuel de Oliveira Herarte e o conselheiro Hilton Queiroz votou pelo acolhimento dos embargos em seguida e também adiantando o seu voto, e também adiantando o seu voto o conselheiro André Fontes rejeitando os embargos. Pediu vista o conselheiro Manuel Herarte, aguardando os demais, devidamente proclamado. Eu não quis ser mais, para deixar mais clara a coisa, né? Então, vamos agora ao número 12, de Sua Excelência, o relator em mesa, Corregedor-Geral da Justiça Federal, é o 2013-0035, assunto, proposta de alteração da Resolução Conselho da Justiça Federal 294, de 4 de junho de 2014, que dispõe sobre a concessão da gratificação por encargo de curso ou concurso no âmbito do Conselho e da Justiça Federal do primeiro e segundo grau. Com a palavra, eminente relator, ministro Raul Araújo. Obrigado, senhor presidente. Antes de passar a apreciar o processo que você apregou, peço licença a Vossa Excelência para registrar que teríamos hoje em julgamento a questão de ordem apresentada pelo Conselho Federal da Ordem dos Advogados do Brasil no PPN 2015-0043, que fora adiado na sessão anterior para a presente. Mas, nesta sessão também, estou adiando a apreciação desse processo para a próxima sessão, se Vossas Excelências anuírem, porque recebi a visita do presidente do Conselho Federal, dos Advogados do Brasil, que reputa muito sensível essa questão de elevado interesse da advocacia brasileira e pediu a oportunidade para ter o contato com os demais conselheiros
levando seus memoriais naturalmente no intuito de sensibilizá-los para a questão de ordem suscitada pela entidade federal. De modo que estou adiando para a próxima sessão por essas razões que declinei. Então, antes de passar, eu também quero esclarecer a Vossa Excelência, os eminentes conselheiros, que eu também recebi a visita do presidente Lamarck, acompanhado, inclusive, do secretário-geral, o conselheiro Felipe Sarmento, que estava acompanhando o presidente. E ele dizia que estava visitando os conselheiros no sentido de levar memorial e de apresentar os esclarecimentos pela ordem dos advogados. Não é? Em razão disso, eu quero apenas ratificar as palavras que foram trazidas pelo eminente corregedor-geral. E passo a palavra, Vossa Excelência, para o voto do item número 12. Vossa Excelência, então é o PPN 35 de 2013, como Vossa Excelência anunciou. Esse caso se relaciona com aquele outro que julgamos anteriormente, quanto à atividade docente por parte dos magistrados. Nesse caso, temos a atividade docente por parte dos servidores. E a proposta é também de alteração de dispositivo para aprimoramento da normatização de regência, e alguns pontos são tocados na proposta de alteração, como a inclusão no artigo 3º do serviço de design instrucional, que é algo necessário diante dos cursos à distância que temos hoje em dia. O segundo ponto, a alteração redacional dos incisos 1 e 3, inclusão dos incisos 4 e 5 e parágrafo único no artigo 8º, tratando de hipótese em que o servidor também poderá exercer a docência, desde que não esteja impedido pelas razões especificadas nessas normas, e agora estamos incluindo também aquela relacionada com as férias, como não sendo mais algo impeditivo de que o servidor possa ministrar os cursos quando estiver de férias, porque seria atividade que não é coincidente com aquelas que desempenha no judiciário. Terceiro ponto, fixação da tabela anexa à minuta da resolução do valor da hora-aula em caráter fixo. Então, essa é uma disposição que traz vantagem, porque atualmente a remuneração é fixada com base no maior vencimento da administração pública federal, o que torna muito variável essa retribuição, de modo que agora estamos estabelecendo um valor fixo e compatível com aquele também que é pago aos magistrados, enquanto que atualmente há uma distorção, pois os magistrados percebem valor menor que de alguns servidores, quando da atividade docente. Quarto ponto, a alteração da redação do inciso do parágrafo 1º do artigo 11, além dos acréscimos do parágrafo 4º do mesmo artigo. Essa mudança tem por objetivo regular, também aprimorar o pagamento quando se trata de instrutoria conjunta, para que seja pago proporcionalmente a participação de cada um na instrutoria conjunta e não como é atualmente, que não observa essa proporção. O quinto ponto, alteração redacional dos artigos 18 e 20 da resolução do 294, pertine esclarecer que todas as atividades previstas no artigo 98 devem ser exercidas sem prejuízo das atribuições do cargo que o servidor for ocupante, fazendo, então, a compensação de horário posteriormente dentro do prazo de 1 ano. E, finalmente, o último ponto, o sexto, traz a inclusão do parágrafo único ao artigo 24, esclarecendo sobre a concessão de passagens e diárias. Quanto a esse último ponto, apenas é que trago oposição no voto, pois entendo que esse deve ser objeto de um outro PPN, pois a matéria vem abrangida em outra resolução, que não esta, que estamos alterando nesse caso, já que a matéria é tratada na resolução 340 de 2015 e não nesta, e se deve, então, trazer essa questão
em um PPN específico para tratar dessa matéria que não comporta, não está abrangida na resolução que estamos alterando nesse caso. Então, a conclusão do voto anuindo com as inclusões e alterações de números 1 a 5, que especifiquei, 1 a 1 há pouco, com a apontada mudança de redação do item 3, e contrária à proposta de número 6, que é essa que deve receber uma abordagem específica, conforme minuta da resolução, que anexo ao voto, que faz parte do voto, portanto, e submeto à apreciação do colegiado. Em discussão a proposta apresentada, e eu faculto a palavra a alguém que queira se manifestar. Apenas eu Com a palavra o ministro inteiramente com a São Severino. proposta e quero apenas aproveitar a oportunidade para fazer a minha saudação de boas-vindas à conselheira Terezinha Caserta e também ao nosso subprocurador-geral da República, doutor Aurélio, que vai agora atuar aqui como representante do Ministério Público. Então, boas-vindas a todos e em relação ao voto do ministro Raul, acompanho integralmente. Eu vou até antecipar um pouco, e como faltou, em razão da metodologia, a OAB se pronunciar quanto à alegria e à satisfação dos dois novos conselheiros aqui com assento aqui nesta casa. Então, passo a palavra, a JUF já falou, então a OAB. Eu fico bastante feliz, presidente, até porque acompanho o trabalho da desembargadora Terezinha Caserta junto ao Tribunal de São Paulo há muitos anos, desde quando comecei a advogar, e tenho certeza que Vossa Excelência vai contribuir muito com esse colegiado e com o aprimoramento da Justiça Federal, como já tem feito ao longo da carreira de Vossa Excelência. E a presença do Ministério Público num órgão de gestão, como é o órgão do Conselho da Justiça Federal, nos deixa muito felizes, porque vem a trazer novas experiências que o Ministério Público já detém no sentido do trabalho e do melhoramento dessa jurisdição e dessa questão administrativa que é tratada nas sessões do Conselho da Justiça Federal. Então, sejam muito bem-vindos. A Ordem dos Advogados fica bastante feliz com a renovação, com a presença de Vossa Excelência. E aproveito aqui também para saudar o nosso querido presidente Hilton Queiroz, que desenvolveu um excelente trabalho ao longo desses 2 anos no Tribunal Regional Federal da Primeira Região. Se não for a última, talvez seja uma das últimas sessões como presidente. E eu quero, desde já, dizer a Vossa Excelência que contribuiu muito com o Tribunal Regional Federal da Primeira Região e também com as sessões desse Conselho da Justiça Federal. Meus parabéns, presidente Hilton. Agradeço a Vossa Excelência e, posteriormente, eu darei a palavra aos dois, após a proposta do ministro Raul. Então, a proposta, há qualquer manifestação contrária? Como não há, devidamente aprovada a proposta de alteração, a proposta, né, de alteração da resolução CJF 294, de 4 de junho de 2014, nos termos do voto do relator ministro Raul Araújo, à unanimidade. Então, senhores conselheiros, antes passar a palavra, todos já se pronunciaram, a presidência no início deu as boas-vindas e da alegria, em nome também da ministra Laurita, a desembargadora Terezinha Caserta e ao doutor Aurélio Virgílio Veiga Rios, pela participação dos dois e também pelo profundo conhecimento jurídico, técnico, humanístico, né, que irá desenvolver com certeza nesta coisa, e que sempre vem trazer luzes, né, para que o farol fique mais claro com relação ao sentido maior da nossa missão, que é a boa distribuição da justiça. Esse é o nosso papel, a nossa missão. Então, eu quero, antes de passar a palavra, dizer que a sessão que estava marcada para o dia 23 de abril, sexta-feira, às 14 horas, a ministra Laurita encaminhou no sentido que vai ficar para o dia 16 de abril, às 9 horas. Evidentemente, aquele que, por um motivo superior, não possa comparecer, ele mandará o seu vice-presidente. Ela disse que, em razão dessas alterações, não pode mais estar sofrendo até por cada pauta que sempre anteriormente fora distribuída, e isso começar a haver essas alterações, está havendo divergência com a pauta posterior da própria presidente. Então, fica para o dia 16 de abril, às 9 horas da manhã. Certo? Agora passo a palavra à desembargadora Terezinha para as suas considerações e, em seguida, ao doutor Aurélio. Senhor presidente, pela ordem,
Como eles devem agradecer, eu gostaria de fazer também o meu discurso elogioso antes deles darem a palavra Eu pensei final. que Vossa Excelência já teria se associado, mas com a palavra Vossa Não, Excelência. eu pediria Não, respeitosamente a Vossa Excelência. Vossa Excelência já está com a palavra. Talvez a oportunidade é única e eu não sairia bem daqui hoje se eu não fizesse Até a porque Deus é saudação. o dono do tempo. Exatamente. Então, com a palavra Vossa Excelência. Primeiramente, a desembargadora Terezinha Caserta, com quem eu já tive o prazer e a satisfação de travar diálogo em outras ocasiões. E, desde o primeiro dia que eu tive a oportunidade também de conhecê-la e conversar com ela, fiquei muito impressionado com, novamente, como é próprio da mulher brasileira, o seu jeito resoluto, sério, dedicado, sem perder a feminilidade, que eu chamaria a atenção disso, e é a marca da desembargadora Caserta, de Terezinha Caserta. Eu fico muito feliz, e mais ainda saber que ela está literalmente diante de mim, privilégio de poucos aqui, acho que só eu terei, e dizer para ela que eu vou dizer publicamente o que eu já havia dito em particular. No dia da posse dela, senhor presidente, era o dia da nossa sessão. E lá no TRF2, a sessão é um momento muito delicado, porque eu tenho procurado, de alguma forma, conjugar ideias, trocar ideias com os colegas, e sempre que há uma ausência do presidente, isso perde o controle e, de certa forma, ficamos sem, diria-se, uma orientação comum, única, a ser imprimida nos trabalhos. E eu disse à Sua Excelência, e aqui deixo claro para todos, que fique registrado, que eu vou visitá-la oficialmente, vou convidar os meus colegas da administração, o vice-presidente e a corregedora, para acompanharem nessa visita, e que essa visita seja, senhor presidente, aquela que nós não pudemos fazer no dia da posse. De qualquer maneira, como a visita é especial, teremos o privilégio da atenção exclusiva de Sua Excelência, o que nos deixa em melhor posição do que os demais que lá estiveram no famoso dia. De qualquer maneira, é uma honra estar aqui e digo a Vossa Excelência o que também havia dito da desembargadora Cecília Marcondes e como o Tribunal Regional Federal da Terceira Região é capaz de produzir, de gerar personalidades tão impressionantes e exemplares. E aqui, em homenagem à desembargadora Terezinha, eu a saúdo com essas mesmas palavras. Por outro lado, senhor presidente, o meu colega de concurso também, desembargador Thompson Flores, também, que eu sempre... eu não sei com que paciência ele consegue me aturar, porque a todo minuto eu fico a perguntar a ele alguma coisa, a consultá-lo alguma coisa. Ele é uma figura muito, um discernimento, autodiscernimento, muito equilibrado, e eu fico à vontade. Ele, até hoje, não se manifestou negativamente. Enquanto isso acontecer, se tivesse o desembargador Hilton perto de mim, o nosso decano, eu teria certamente feito isso. Mas ele, e a paciência dele é institucional, é impressionante. Eu nem discuto isso. Mas eu queria dizer a Vossa Excelência que eu conheço o subprocurador-geral da República, Aurélio Rios, há muitos anos. Tive a honra de conhecê-lo no dia ou na época do curso nosso de formação no então Ministério Público, de onde eu sou originário. E, desde o primeiro dia também, não só pela simpatia, elegância, de comunicação assim, sincera, mas ele é uma personalidade única, porque reúne inteligência, capacidade de diálogo. A prova disso é essa figura que todos nós aqui estamos hoje a render homenagens. De forma, senhor presidente, que eu não poderia deixar passar também para a Sua Excelência um momento e oportunidade, de maneira que eu saúdo e, mais do que isso, transmito um abraço daqui, de onde estou, pelas boas lembranças que tenho daquele curso famoso e dos anos de contato em eventos, seminários, de onde ele foi palestrante e copartícipe, como eu, em alguma ocasião. Peço desculpas se foi alentada demais a minha exposição. Muito obrigado, senhor presidente. Agradeço a Vossa Excelência e passo a palavra à nossa desembargadora federal, Terezinha Caserta.
Obrigada, senhor presidente. Eu gostaria de agradecer imensamente as generosas palavras com que fui saudada, evidentemente fruto da generosidade de todos e certamente dos méritos próprios. Mas eu prometo fazer o máximo e contribuir naquilo que for possível dentro das minhas limitações, dentro desse órgão que tem personalidades tão preparadas, tão cultas e especialmente tão amáveis, que têm me recebido assim com muito carinho, com muita generosidade. Já me sinto bastante à vontade aqui. Queria agradecer os senhores conselheiros, representantes do Ministério Público, da OAB e da AJUF também. Dizer que o desafio que agora passo a enfrentar é bastante grande, especialmente estando assumindo logo após a presidente, sempre presidente, Cecília Marcondes, que fez uma administração irretocável no Tribunal da Terceira Região. Então, dar continuidade a esse trabalho já é uma missão dura, e evoluir um pouco nele, porque sempre procuramos melhorar, porque sempre há o que fazer para evoluir um pouco mais, é realmente um desafio enorme. Mas eu procurarei dar o melhor de mim para poder realizá-lo, e também aqui no Conselho farei o possível para trazer a minha contribuição. Agradeço a todos pelas palavras. Nós aqui agradecemos a Vossa Excelência. Passa a palavra ao Procurador Aurélio Rios. Senhor presidente, muitíssimo obrigado pelas palavras gentis. Eu queria agradecer a cada uma e cada um dos conselheiros que estão aqui, né? Nosso prezadíssimo corregedor, doutor Raul Araújo, minha queridíssima colega Isabel Galotti, né? Ministra do STJ e conselheira daqui. Tanto Isabel quanto André e Thompson Flores, permita-me já, né, tirar os doutores, senhores e senhoras, são do concurso de 89, do Ministério Público Federal, e estão os três juntos nessa mesma bancada. Isso é realmente muito impressionante, porque, além de mostrar, né, a seriedade do concurso, a competência com que selecionou seus integrantes, que hoje brilham no Poder Judiciário, cada um, né, no seu lugar. Queria agradecer também as gentis palavras do doutor Veloso, né, que preside a JUF, que já tem um assento e uma presença aqui há muito tempo, que é importante, porque num órgão que trabalha com a gestão, né, e a organização da Justiça Federal, é sempre bom auscultar o que os juízes pensam, né, e tenho certeza que o doutor Veloso sabe fazer essa tradução adequadamente. Queria agradecer também ao nosso representante da Ordem, doutor Ibanez Rocha, né, pela alegria de estar aqui. A Ordem tem um papel sempre muitíssimo importante, né, não só do controle, de contribuição, né, em relação a todos os conselhos e todo o sistema, né, judicial. O doutor Manuel Hart foi outro colega do Ministério Público, ele entrou um pouquinho antes do que eu, e entramos na mesma época, ele como juiz federal em 87, se não me engano, e eu em 87 no Ministério Público Federal há mais de 30 anos. Né? Doutora Terezinha Caserta, como eu, estreando aqui, né, estamos nessa posição agora de fazer esses primeiros agradecimentos, e gostaria de dizer do prazer de conhecê-la pessoalmente, porque a sua fama antecede. Né? Assim, sempre os meus colegas que oficiam junto ao tribunal já tinham me dito as melhores coisas, né, da senhora, da sua atuação, enfim, né, e é um prazer realmente conhecê-la. Dr. Hilton Queiroz, decano, né, dos presidentes dos tribunais, e o Tribunal Regional Federal da Primeira Região, que eu tenho um grande carinho, porque fui procurador regional da República lá durante muitos anos, antes de ser subprocurador-geral, atuei muito tempo em Brasília e por toda essa vasta região, e conheço muito da complexidade e das dificuldades por que passa, né, o tribunal hoje. O ministro Paulo Sanseverino, né, que tem uma relação, vamos dizer assim, orgânica com o Ministério Público, já que um grande amigo meu, Francisco Sanseverino, que é subprocurador-geral da República, né, seu irmão, e tem sempre abrilhantado, né, o STJ, esse conselho também. Então, muito grato por isso.
né? Antes de chegar a Vossa Excelência, eu não poderia deixar de agradecer ao Dr. Cleberson, nosso secretário-geral, a todos os servidores de apoio, o pessoal que está aqui, né, os advogados, enfim, todos que prestigiam esse evento, né? E queria fazer um agradecimento especial à minha amiga e colega Adriana Gurgel, né, que é promotora do Ministério Público do Rio Grande do Norte, tem nos ajudado tremendamente nisso. E, por fim, né, e muito importante, ao Dr. Humberto Martins, né, os nossos reconhecimentos como membro do Ministério Público. Um abraço especial da doutora Raquel Dodge. Ela teve já na reunião passada para anunciar isso, ela vê esse conselho como algo de grande importância e agora formalizou a nossa participação e eu fico muito feliz de poder representá-la nisso, né? A doutora Raquel Dodge chegou a cogitar na possibilidade também de participar aqui, mas os eventos muito tristes de ontem a levaram para o Rio de Janeiro e a impediu também de poder estar nesse momento aqui conosco. Então, com essas palavras, que talvez não tenham sido tão breves quanto eu gostaria, eu queria agradecer mais uma vez a gentileza de cada uma e cada um dos conselheiros daqui e dizer que estamos à disposição para essa colaboração, para essa permanente comunicação e diálogo entre nós. Muitíssimo obrigado. Eu agradeço a Vossas Excelências e, em especial, renovo muitas bênçãos na missão aqui neste Conselho, as bênçãos divinas, que são as bênçãos maiores que nós temos, não é? Que é a proteção de Deus. E que este Conselho sempre teve e terá, porque Deus ontem, hoje e sempre será o mesmo. Aquele que abre as mãos para abençoar aqueles que trabalham em prol, principalmente, dos cidadãos, não é? E a Justiça trabalha com a missão muito importante, que é distribuir justiça e dar a cada um o que é seu. Então, essa é a nossa missão. E também agradeço a todos os membros do Ministério Público, também a Adriana Gurgel, agradeço a presença dos juízes, dos advogados, dos servidores, na pessoa da doutora Eva e do juiz federal Cleberson José Rocha, secretário-geral. E com essas considerações, declaro encerrada a sessão.